Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso encontro aqui para falar sobre o Evangelho, debater coisas boas aí para a nossa saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Agradeço a presença de cada um. Né? A internet é boa porque a gente só assiste aquilo que a gente quer. Se a gente não quer assistir um conteúdo, você simplesmente pula. Então, se vocês estão aqui é porque vocês têm interesse, né, em debater, em se instruir, em se comunicar com energias positivas. Então agradeço por estarem acompanhando esse conteúdo e peço também que depois deixem aí sua contribuição, suas sugestões, suas críticas, tá certo? Isso é muito útil para nós. E que o lar de vocês esteja sempre abençoado, né, e rodeado aí pelos bons espíritos para a manutenção da nossa saúde espiritual, nossa e da nossa família, que é muito importante. Então hoje nós vamos tratar de um tema que ele é, de certa forma, um pouco negligenciado, vou dizer assim, por todos nós. Né? A gente acaba não recorrendo muito à parte final do Evangelho, que traz as preces espíritas para a gente. É uma ferramenta, um capítulo do Evangelho que é tão rico em informações e a gente acaba deixando ele um pouco de lado. Né? E hoje nós vamos tratar esse é o capítulo 28, tratar aqui especificamente da prece para afastar os maus espíritos. Tá? Então aqui os itens 15, 16 e 17. Então, eu acho que lendo aqui essa passagem do Evangelho, me trouxe aqui as experiências que eu tive quando eu fiz tarefa eu acredito que aproximadamente 4 anos às quartas-feiras na desobsessão. E nós lidávamos diariamente ali, todas as tarefas, com os maus espíritos que o Evangelho traz, né? Espíritos obsessores, espíritos perdidos, né? Espíritos zombeteiros que estão entre nós buscando se alimentar de energias negativas, se alimentar da chacota, se alimentar das más inclinações do ser humano. Então, isso me trouxe, esse capítulo aqui me trouxe muito essa necessidade de passar para vocês um pouquinho do que a gente vivia lá, para que vocês entendam também como funcionam as relações entre os encarnados e os desencarnados, né? E com um enfoque especial nessa questão dos espíritos obsessores. Então, primeiro a gente precisa entender que ninguém que desencarna vira santo automaticamente. Tá? A partir do momento que você desencarna, muda só a questão do estado do espírito. O espírito encarnado passa a ser um espírito desencarnado. Um espírito que estava dentro de um corpo de matéria passa a ser livre, certo? Então, quando há o desencarne de qualquer ser, ele continua a vibrar da mesma forma como ele vinha vibrando na Terra, certo? Então, vamos pensar aí num espírito que tenha desencarnado, por exemplo, num conflito armado, onde ele é um assaltante, por exemplo, está buscando o mal de alguém. E ele faleceu. Ele teve uma troca de tiros ali e ele faleceu. Dificilmente esse espírito, eu vou dar quase certeza que não, esse espírito vai automaticamente ir para um plano superior e vai para esferas mais avançadas, mais, como eu posso dizer, mais energeticamente evoluídas, esferas mais evoluídas. Ele vai continuar naquele mesmo padrão vibratório que ele já tinha, tá certo? Só mudou a condição dele. Então, o que acontece? Todos esses espíritos, se eles não se aperceberem no momento do desencarne que aconteceu o desencarne, que eles precisam mudar de patamar, que eles precisam mudar aquele padrão vibratório, que o que eles vinham fazendo não trouxe bons resultados, eles vão continuar fazendo em erro, estando em erro e se alimentando daquelas mesmas energias, certo? Então, imaginem isso numa escala muito maior do que a gente pode imaginar. De espíritos que desencarnaram por vícios, por más inclinações morais, que desencarnam
com sentimentos de ódio, de raiva, de vingança contra outras pessoas. E depois que eles passam por um plano espiritual, eles estão todos livres, né? E caminhando de acordo com o seu livre-arbítrio, simplesmente. E, por outro lado, temos nós, os encarnados, aqui com nossas imperfeições, tentando buscar nossa melhora, alguns conscientes disso, outros não. Tanto os desencarnados quanto os encarnados vibram, emanam energia para o cosmos, emanam energia para o ambiente, emanam energia para aquelas pessoas que estão próximas. E isso a gente chama de, a gente pode colocar como afinidade, né? O que traz a afinidade entre as pessoas, entre os seres, entre os espíritos. É essa energia que eles vibram. Então, espíritos que vibram energias positivas, de amor, de caridade, vão atrair espíritos que vibram essa energia, eles vão ser afins, a energia vai ser compatível. Por outro lado, espíritos que vibram ódio, vingança, raiva, cobiça, ganância, eles vão atrair espíritos que vibram nessa energia. Aí vamos lá, nas questões de obsessores, né? Tendo todo esse conjunto, a gente não consegue, infelizmente ainda não conseguimos vibrar 100% amor, 24 horas por dia, é muito difícil, é algo muito complicado de se fazer. Então, nosso dia a dia, nós vamos oscilando entre pensamentos bons e pensamentos ruins. E nesse sentido, esses nossos pensamentos vão emanando vibrações para o ambiente. E com isso, se nós emanamos pensamentos positivos, a gente consegue se aproximar de espíritos de luz. Se nós emanamos pensamentos negativos, a gente consegue atrair também os espíritos negativos. E nesses momentos de fraqueza, de oscilação de pensamentos entre bons e ruins, nós atraímos os obsessores. Porque nós os chamamos, é como se fosse um sino, como o Evangelho aqui ele diz, como moscas que farejam a carniça, né? Como os animais que farejam o sangue. Os espíritos obsessores também farejam essas más inclinações. Então vamos pensar que tem algum espírito obsessor que gosta de ganância, gosta de cobiça, ou ele gosta do ódio, ou ele não gosta de você. Vocês trazem alguma desavença de outras encarnações. E você passa a emanar pensamentos de ódio para com alguém que seja. Nisso você abriu uma barreira energética para que esse espírito passe a ter interferência sobre seus pensamentos, passe a te obsediar, passe a te perseguir, a te influenciar, a querer guiar o seu caminho para cá ou para lá. E nesse sentido a gente dá brecha, dá abertura para a atuação desses seres. Nas tarefas de quarta-feira, uma coisa que nós víamos muito lá, e eu ainda já não faço mais parte do grupo de quarta-feira, mas acredito que isso não deva mudar, né? Nós vemos muitos espíritos muitas vezes reclamando mesmo, falando, poxa, eu tento escapar dele, eu tento fugir dele, já é a segunda vez que vocês me trazem aqui, mas ele acaba me chamando, eu acabo voltando lá, ou se eu deixá-lo, outra equipe, outro obsessor vai tomar o meu lugar. Porque a pessoa lá não quer mudar, a pessoa não quer atingir, não quer ter outro caminho. Aí a gente acaba conversando, né, instruindo esse espírito a seguir o caminho dele e deixar a pessoa com livre-arbítrio. O que eu quero dizer com isso, onde eu quero chegar? A saída, o remédio para que a gente evite esses obsessores está dentro de nós mesmos. Tá? Nós precisamos entender essa ferramenta que eu disse aí dos pensamentos, que a luz ela afasta a escuridão, certo? Onde tem um foco de luz não há sombra. Vocês entendem? Aqui, se vocês verem, a sombra. Por quê? Porque o meu rosto está fazendo sombra ali, mas se você colocar a luz, esse ponto onde tinha a sombra não tem mais. Então é assim que funciona. Nós temos que ser nossa luz interna, nós temos que, entendendo que a gente está sobre influência, que tem pensamentos que vêm na nossa cabeça, que não são nossos, pensamentos ruins, pensamentos negativos, os mais diversos que vocês possam imaginar, que você fala, poxa, eu não sou assim, eu não penso assim, eu não tenho esse sentimento em mim. É bom a gente começar a mentalizar coisas boas, fazer evangelho, reparar, refletir, fazer uma meditação e criar a luz interna em nós. A gente não tem que esperar essa luz vir de fora no passe. Por que vocês acham que na tarefa de quarta-feira é tão importante assistir a palestra, é tão importante o passe?
E é tão importante o tratamento na casa espírita com orientação do mentor, com outros tipos de atividades. Por quê? Porque com isso a gente vai se alimentando, vai criando a luz interna, a gente vai criando ferramentas para poder lidar com essa situação. Tá? Então é muito importante que a gente crie dentro de nós essa luz, para que a gente afaste esses espíritos o maior tempo possível, porque a gente sabe que vai acabar falhando. Mas nisso, você perdoando esses seres e criando essa atmosfera em volta de você de amor, de luz, de coisas positivas, você evita ao máximo a interferência deles. Então, uma interferência que seria no nível mais alto, seria nível 10, se você muda o seu padrão vibratório, ela vai cair para o 6, para o 5, para o 4, de acordo com com o seu padrão vibratório. Ela pode oscilar? Pode. Os espíritos obsessores estão aí só esperando uma falha nossa para poder interferir e alcançar seus objetivos escusos, né? Mas cabe a nós termos essa ferramenta e saber lidar com isso, né? Reconhecer quando a gente precisa parar e fazer uma oração, quando a gente não está conseguindo resolver sozinho a situação, pedir a nossos espíritos protetores que nos auxiliem, nos ajudem, limpem nosso lar, tá? Então eu vou só ler aqui a prece para finalizar a palestra, que o Evangelho nos traz como a prece para que a gente lide com esses maus espíritos, tá? Então vamos lá, prece. Deus Todo-Poderoso, permiti aos bons espíritos me assistirem na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de crer-me abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor do que obtenho, de todo sentimento contrário à caridade com respeito aos outros médiuns. Voltando, pessoal, acabei pegando a prece errada aqui, me desculpem. Então vamos lá. Aqui a prece correta. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais aos homens maus pensamentos, espíritos trapaceiros e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que vos divertis com sua credulidade, eu vos repilo com todas as forças da minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que vos dignais me assistir, dai-me força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não ser vítima dos seus embustes. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai do meu coração ciúme, o ódio, a malevolência e todo sentimento contrário à caridade, que são tantas outras portas abertas ao espírito do mal. Então, pessoal, com essa oração aqui eu encerro a minha participação de hoje. Como lição, como missão, fica aqui que cada um deva olhar com sinceridade para dentro de si e voltar seu pensamento à espiritualidade, pedindo auxílio, pedindo a proteção, certo? Sendo humilde para entender que a gente não é capaz de tudo, né? Que a gente precisa do auxílio da espiritualidade que nos protege, que nos acompanha, certo? Então façam isso antes de dormir, se possível toda noite. Pensem, peçam ajuda, peçam proteção, tá certo? E busquem aí se livrar dos maus pensamentos para afastar cada vez mais os espíritos negativos e mostrar a eles que o caminho não é esse, que o caminho correto é o caminho da luz, do amor ao próximo. Tá bom? Fiquem com Deus e estamos aqui à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Um abraço e até a próxima.